paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Tudo na santa paz do Senhor. Glória a Deus. Mais um dia, né? Pela graça de Deus estamos de pé, glorificando a este Deus que é todo poderoso, né? Que nos sustenta todos os dias, nos guarda, nos livra de todo mal. Mais um dia, né? De luta, de peleja, mas perseverando no Senhor, para que a gente possa, né, suportar as lutas que vêm, né, pela frente, aquelas que a gente ainda nem sabe, mas que Deus no controle de tudo, Deus nos dando força para aguentar, para suportar tudo aquilo que vem, né? Porque com Deus no controle, com Deus na direção de tudo, a gente pode todas as coisas, né, meus irmãos? Ai de nós se não fosse Deus nas nossas vidas, o que seria de nós? Se não fosse as mãos do Senhor estar sobre nossas vidas, né? Sobre a nossa casa, sobre a nossa família, o que seria de nós? A gente não ia suportar, não ia aguentar as lutas que vêm para nós, as pelejas que vêm para a gente enfrentar. Mas este Deus é grande, esse Deus é tremendo. E quando a gente crê no poder dele, né? O poder dele opera em nossas vidas. E ele nos ajuda em tudo aquilo que a gente precisa da parte dele. Amém? Mais uma palavra de fé, né? Da parte de Deus para a vida de vocês. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus 2, onde a palavra do Senhor diz assim: tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito. Demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Levantando-se ele, tomou-se o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que dizia: do Egito chamei o meu filho. Glória a Deus. Vou resumir aqui na palavra, né? Porque o texto é muito grande. Mas aqui foi quando Jesus nasceu, né? Que houve aquela matança daquelas crianças, e Herodes já caçava Jesus, né? Para matar. Mas como os planos de Deus não pode ser frustrado na vida de ninguém, o Senhor preparou, né? Enviou um anjo que apareceu para José na madrugada, mandando ele ir para o Egito, né? E ficar lá até a ordem do Senhor para voltar novamente. Os planos de Deus nunca vai se frustrar na vida daqueles que ele tem plano, daqueles que ele tem propósito, né? Ainda que a gente tenha, ainda que Deus tenha que nos esconder de algumas situações, de algumas pessoas, né? Ainda que Deus tenha que nos afastar de algumas pessoas, de algumas situações, mas os planos de Deus não frustram na vida dos servos dele, daqueles que ele tem uma promessa, daqueles que ele tem um propósito, né? Daquele que ele tem algo para cumprir na vida daquele servo. Aqui Jesus teve que se esconder, né? Com a mãe e o pai. Ficou por um tempo lá no Egito, escondido, né? Por causa de Herodes, que queria matar Jesus. Mas Jesus, os planos de Deus não foi frustrado na vida de Jesus, que os planos se cumpriu na vida dele. Tem situações, meus irmãos, nas nossas vidas, né, que vai ser necessário a gente se afastar, vai ser necessário a gente recuar. Vai ter situações nas nossas vidas que Deus vai ter que limpar o nosso caminho, o caminho de algumas pessoas, para que ela não permaneça nas nossas vidas. Vai ter situações que, para os planos de Deus se cumprir na minha vida e na tua, ele vai ter que limpar o nosso caminho. Ele vai ter que nos esconder. Ele vai ter que tirar algumas coisas e algumas pessoas do nosso meio. Porque ninguém impede o trabalhar de Deus, o plano de Deus na vida daquele que Deus tem um propósito. Mas não impede, mas atrapalha. Porque nem todos
parte do propósito de Deus na tua vida. Nem todos que estão com você, andam com você, vivem com você, faz parte dos planos de Deus na tua vida. Muitas vezes você vive com pessoas, anda com pessoas, convive com pessoas que Deus já te deu sinal, Deus já te falou sobre ela e você insiste em manter, né, a companhia, a amizade, em estar junto. Mas Deus ali muitas vezes já te falou, já te alertou, já te deu sinal e tu não deu importância para aquilo que Deus vinha te mostrando. Você insistiu naquilo que Deus não queria, naquilo que Deus já estava te mostrando, te falando, e muitas vezes você não obedeceu. E depois você pagou o preço, pagou para ver. Então muitas vezes é necessário que Deus nos esconda de algumas pessoas, nos afasta de algumas pessoas, nos tire de algumas situações, para que os planos dele se cumpram nas nossas vidas. Ainda que ninguém impeça o trabalhar de Deus nas nossas vidas, mas atrapalha. Atrapalha o quê? Como? A gente está no meio de pessoas que não tem um propósito, que não tem uma vida de verdade com Deus, que muitas vezes duvida daquilo que Deus tem para você. Às vezes lhe julga por você ter um comportamento, por você ser assim, por você se comportar assim, mas ela não sabe das promessas de Deus na sua vida. Ela não sabe dos planos que Deus tem para você. E aí, muitas vezes, ela vai de contra aquilo que Deus tem na sua vida. Talvez ela não saiba, né, os planos que Deus tem para você, mas você sabe a promessa que Deus te fez. Você sabe o que Deus tem para cumprir na tua vida. E muitas vezes tem pessoas no seu lado, na sua companhia, que não faz parte do propósito de Deus. Então, quando Deus fala conosco, por isso que eu sempre falo, temos que ficar atentos aos sinais de Deus, porque Deus não deixa a gente ser pego de surpresa, nem com pessoas, nem com situações. Então a gente tem que ficar ligada nas coisas de Deus, tem que ficar atento ao que Deus fala conosco, né? Muitas vezes Deus já falou com você, Deus já avisou, Deus já te deu sinal, Deus já falou com você em sonho, e você insiste com aquilo que não é para estar do teu lado, com aquela pessoa que não é para estar do teu lado, que não faz parte dos planos de Deus na tua vida. E ela só vai atrapalhar, ela não vai impedir, porque ela não tem poder para impedir o que Deus tem na tua vida. Mas ela pode atrapalhar os planos de Deus, porque muitas vezes você é uma pessoa que vive alinhada com Deus. Você obedece, você segue a lei de Deus, né? Os mandamentos do Senhor. Aí vem uma pessoa com comportamento diferente, com atitude estranha, com a doutrina, outra doutrina, e já quer te ensinar, né, aquela maneira. E você acaba saindo do foco, né, que você está com Deus. Então, você tem que andar ligado nas coisas de Deus. Se Deus te fez uma promessa, Ele há de cumprir. Se Ele te falou algo, Ele vai fazer. Se Ele disse que vai fazer, Ele faz. Mas que você fique ligado. Vai ter situações que vai ser você e Deus. Você vai estar no lugar, você vai estar guardado por Deus, vai estar afastado de pessoas. Quando você vê pessoas se afastando de você, não querendo estar muito com você, procure não ficar chamando, insistindo para estar do teu lado. Porque muitas vezes Deus já está afastando, Deus já está te mostrando que não é a companhia que Ele quer para você, não é aquela pessoa que Ele quer que ande com você, não é aquela pessoa que Ele quer que conviva com você, não é aquela pessoa que você vai dividir as suas coisas, as suas intimidades. Então, muitas vezes Deus vai afastando, mas você não entende o trabalhar de Deus e você fica insistindo, chamando aquela pessoa para perto de você. E Deus ali, Ele já está trabalhando, já está afastando, já está tirando e você fica insistindo. Então, não corra atrás, não insista quando a pessoa ela não quiser tanto estar próximo de você. Deixa ela aí. Não insista, na hora que Deus quiser trazer de volta, Deus traz. Quando Deus quiser juntar de novo, Deus junta. Mas não insista, porque muitas vezes Deus já está falando com você, que não serve para você, que não é para estar do teu lado,
que não faz parte da tua vida, não faz parte dos planos de Deus na tua vida, e ela só vai atrapalhar. Então aqui o Senhor, o anjo do Senhor apareceu para José em sonho dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Demora lá-te até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Muitas vezes Deus nos coloca em lugares distantes, né? Porque Ele tem planos nas nossas vidas, naquele lugar. Muitas vezes Deus nos leva de um lugar para o outro, né? Porque Deus tem obra para fazer ali, né? Nas nossas vidas, na vida de outras pessoas através de nós. Muitas vezes Deus vai te mandar para longe, porque Ele quer, os planos dele vai se cumprir na tua vida, através, né? Levando você para longe, para outra cidade, para outro lugar, porque ali Ele quer cumprir com aquilo que Ele tem na tua vida. Muitas vezes Ele vai afastar pessoas para longe de você, para que Ele cumpra com o propósito dEle na tua vida. Muitas vezes Ele vai limpar o teu caminho. Muitas vezes vai ser preciso você ficar sozinho em Deus. Não vai precisar de outras companhias, porque Deus Ele vai estar contigo em tudo aquilo que Ele vai te colocar, naquilo que Ele está te preparando. Ele não vai querer que esteja muita gente ali do teu lado. E Ele vai acabar te colocando em um lugar, te afastando de pessoas, te afastando de situações. Você já parou para pensar que na sua vida, nas suas situações, já teve pessoas que já se afastaram por um bom tempo e depois você foi atrás, depois você foi buscar, você se aproximou, trouxe de novo e depois você se arrependeu? Aí Deus, muitas vezes Deus já te falou, Deus já te mostrou e você insiste. Então, obedeça a Deus quando Deus te mandar para um lugar, para que você fique distante, fique lá, obedeça o tempo de Deus, que seja feita a vontade dEle na tua vida. Não se apresse, não se adiante, não queira passar por cima das coisas que Deus está te falando, que Deus está te orientando, porque Ele só quer o teu bem. Quando Ele afasta você de alguém ou de uma situação, não é para te machucar, não é para te entristecer, é para que aquilo que Ele tem na tua vida se cumpra. Depois que Ele cumprir com aquilo que Ele tem na sua vida, se for da vontade dEle, glória a Deus, Ele chamar de volta, chamar de novo, glória a Deus. Mas enquanto aquilo não se cumpra, obedeça o que Deus fala com você, não corra atrás daquilo que Deus já afastou da tua vida. Não vai viver situações que você já viveu, já passou, Deus já te mostrou e você tornou a errar, tornou a ir atrás e aí quebrou a cara. Então aqui, para os planos de Deus se cumprir na vida de Jesus, foi preciso, o pai de Jesus, José, teve que ir para o Egito, ficar lá escondido por um tempo, ficar guardado, né, para que não matasse Jesus. Então Deus teve que enviar um anjo para avisar, né, a José que ele tinha que fugir para o Egito, para que os planos de Deus não fossem frustrados na vida de Jesus. Tanto que os planos de Deus se cumpriu na vida de Jesus. Ninguém pode barrar, ninguém pode parar os planos de Deus na vida do filho. Foi cumprido sim, né? Porque quando Deus fala, Deus faz, né? Quando Deus promete, Ele cumpre. Basta a gente obedecer. Então obedeça aquilo que Deus já falou para você, aquilo que Deus está falando. Obedeça, fique ligado nas coisas de Deus quando Deus estiver te dando um sinal, em uma situação, em algo, em alguém. Fique ligado nas coisas de Deus. Fala com Deus, ora antes, medite no Senhor, que Ele vai sempre te... Deus não deixa ninguém ser pego de surpresa. Deus não deixa, meus irmãos, ninguém se enganar, nem ser enganado. Ele nos avisa, Ele nos dá sinal. A gente se machuca, a gente quebra a cara por falta de sabedoria, por não ouvir a voz de Deus, por não orar ao Senhor antes de qualquer situação, por não clamar a Deus pedindo uma resposta de algo. Então tudo você vai para as mãos do Senhor, para os pés do Senhor, falar com Ele em qualquer situação que acontecer na tua vida. E pode ter certeza, se hoje você está se sentindo só, se hoje você olha para a tua situação e fala assim, eu não tenho ninguém, por que as pessoas todas se afastaram de mim? Por que as pessoas não querem saber de mim?
Não se sinta triste, não. Deus está contigo. Deus está aí nesta peleja. Deus está te guardando. Deus está te escondendo, né? Para que ninguém atrapalhe os planos dele na tua vida. Você não está só. Deus está do teu lado. Deus está cuidando de você, de cada situação. Está te guardando, te protegendo, te escondendo da maldade, te escondendo, né, de todo o mal. Então não se preocupe quando você se sentir assim. Uma vez, a minha filha, quando estudava, ela era perseguida na escola, né? Ela sofria perseguição de todas as partes da escola, né? Juntava a inveja, a perseguição daqueles que não se agradavam com o jeito dela, porque ela não se misturava, não fazia as coisas erradas que aquelas pessoas faziam. Então ela era muito criticada, né? Ela era rejeitada na escola por não fazer parte daquelas coisas erradas. E ela sofria muito, né? Porque ela se sentia rejeitada pelas pessoas, né? Porque via todo mundo conversando, todo mundo, né, dava risada, todo mundo tinha amizade e ela não, né? As pessoas, elas eram falsas com ela, invejosas, né? Fingia ser amigas e ela sempre chegava em casa, quando vinha da escola, vinha triste. E eu comecei a orar ao Senhor, eu orava muito a Deus pela vida dela naquela escola, porque foi a vida toda sofrendo perseguição, mas eu nunca desisti de orar a Deus, de pedir a Deus por ela, pedir a Deus para guardar a vida dela naquelas escolas, porque não era brincadeira nas escolas. E eu falava com Deus, pedia a Deus para nos dar uma luz, nos dar iluminar o nosso caminho, nos dar uma direção. E foi muitos anos orando, pedindo ao Senhor. Quando foi uma vez, num determinado culto que a gente foi assistir numa igreja, um vaso, Deus usou um vaso lá e falou que para ela não se preocupar com a amizade, para ela não se preocupar, que Deus ia limpar todas aquelas pessoas que faziam mal, que prejudicavam ela, do caminho dela. Se fosse possível, Deus disse que ia tirar todo mundo e ia deixar ela sozinha. Mas ela estava sozinha, ia ficar sozinha de pessoas, de amizade, mas que Deus estava com ela o tempo todo. Glória a Deus. E assim Deus cumpriu com a palavra dele, com aquilo que ele falou aquele dia. Quando foi no ano seguinte que eu fui para a escola matricular ela, quando chegou lá, tinha o nome dela lá no papel para ir para uma sala, aonde só tinha pessoas diferentes, aonde não tinha aquelas mesmas pessoas que invejava dela, que perseguia, né? Que incomodava ela, que era, aquelas pessoas só vivia fazendo maldade, falando maldade. Então Deus cumpriu com a palavra dele. Deus tirou ela do meio daquelas pessoas que diante dos olhos de Deus não prestava para estar do lado dela, não eram pessoas corretamente para estar do lado dela, não eram pessoas boas para estar do lado dela. Deus limpou todas aquelas pessoas do meio da minha filha. Deus colocou ela em uma sala onde tinha só pessoas que ninguém maltratava ela. Todo mundo respeitava, todo mundo tratava com carinho, com respeito, sem ofensa, sem inveja, sem perturbar a vida dela. Então Deus cumpriu com a palavra dele. Aquilo que Deus naquele dia usou um vaso para falar para ela não se preocupar com a amizade. Deus ia limpar todas aquelas pessoas que não prestavam do meio dela, para deixar ela em paz, para parar de perseguir ela. Deus cumpriu com a palavra. Então, Deus, ele cumpre com a palavra dele. Aquilo que ele fala para nós, aquilo que ele nos mostra, aquilo que ele nos avisa, Deus cumpre. E Deus, quando ele fala, ele cumpre. E Deus cumpriu com a palavra dele na vida da minha filha. E o último ano de aula dela, do ensino médio, foi uma benção. Foi assim, só para glorificar a Deus. E no final do ensino médio, ainda teve testemunho que ela falou de Deus com o professor dela, que o professor só vivia cheio de problemas, o professor era atribulado, o professor era perturbado e só vivia cheio de problemas dentro de casa,
sem ter solução, e naquele dia Deus usou ela para dar uma palavra àquele professor, e o professor tomou posse daquela palavra que Deus usou ela para falar. Quando ele chegou em casa, ele fez exatamente o que veio através de Deus na vida da minha filha. Quando chegou, ele encontrou com minha filha, ele veio agradecer pelaquela palavra que ele recebeu aquele dia, porque quando ele botou em prática, ele sentiu o efeito, ele viu fazer efeito, foi Deus agindo na vida dele. E ele ficou surpreso, porque ele disse que no meio de tantos alunos, de tantos adolescentes, não imaginava receber uma palavra de um adolescente como ela. Mas foi Deus na vida dela, e através de Deus na vida dela, Deus deu uma palavra àquele professor que não conhecia nada de Deus, que vivia uma vida atribulada, perturbada, cheia de preocupações. Mas quando ele botou em prática a palavra que ele recebeu, Deus começou a agir na vida dele, para a glória de Deus. É assim que Deus age. Muitas vezes Deus vai te tirar de meios, de situações, para te guardar, para fazer aquilo que Ele tem na tua vida. Então, qualquer situação que você tiver na tua vida, ore a Deus, peça a Deus, porque Deus faz. Nada que a gente vai para o joelho, nada que a gente vai para Deus é em vão. Tudo surge efeito, tudo é fé, tudo é crer no poder de Deus. E quando Deus age, ninguém impede. O que Deus tem para fazer na minha vida e na sua, ninguém vai impedir. Mas vai ser preciso, vai ter situações que vai ser preciso Deus te tirar de meio de pessoas, de situações, para Ele cumprir aquilo que Ele tem na tua vida. Toma posse da palavra de Deus nesta noite. A palavra do Senhor falou teu coração nesta noite. Glória a Deus. É tudo para a glória de Deus. Esse Deus é tremendo, meus irmãos. Não tem situações que a gente coloca nas mãos dele que Deus não faça. A palavra de Deus não sai vazia da nossa boca, não volta vazia. A palavra de Deus é poderosa. Quando a gente declara no nome de Deus, no nome de Jesus, Deus opera na minha vida e na sua. Então creia, obedeça a voz de Deus, obedeça as direções que Deus te fala, te dá. Guarde a palavra no teu coração, porque ela vai surtir efeito, ela vai fazer efeito. A palavra de Deus vai se cumprir na tua vida, basta você crer. Oh, glórias! Jesus abençoe a vida de vocês, que o Senhor continue falando ao coração, aos pensamentos de cada um. Jesus abençoe.